paz do Senhor para todos os amigos e irmãos. Estamos aí para mais um Bom Dia com Jesus. E que realmente seja um dia de grandes vitórias para a sua vida. Irmão, no livro de Atos dos Apóstolos, eu quero fazer uma leitura no capítulo de número 2, o versículo de número 42, que diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém? Essa leitura aí é logo após Pedro ter feito uma pregação muito linda e muitas almas se converteram aos pés do Senhor ali. E ele ainda colocava as mãos e as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. E é tão interessante, depois de tudo isso, veio esse versículo dizendo que assim eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. E você vai continuando lendo e você vai vendo o crescimento da igreja, por causa da comunhão e por causa da oração, até mesmo porque eles também permaneciam na doutrina dos apóstolos. Então observe que são três coisas. Primeiro, perseverar na doutrina. Segundo, na comunhão e na oração. Então, olha a importância dessas três coisas na vida da igreja. Na vida da igreja que eu digo de âmbito geral, seja ela templo, seja ela espiritual. Templo no sentido do crescimento, né? E no sentido espiritual, crescimento também. Porém, o desejo, a alegria de pregar a palavra, de estar na presença de Deus e a comunhão na oração, que nós não podemos abandonar a oração. Então é muito importante nós entendermos o seguinte, que a palavra de Deus ela é uma bênção, claro que ela é uma bênção. Ela fala muito de céu, fala mais ainda de inferno, tudo isso é bíblico. Fala das bênçãos, das promessas, fala de livramentos, fala de muitas coisas, fala do cuidado de Deus comigo e com você. Fala acerca da promessa de Deus em termos de abundância material, desde o momento que sejamos fiéis. Então, ela abrange a nossa vida de maneira total, ela não deixa nada de lado. Quando Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele deixou bem claro que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo vos será acrescentado. Então, são promessas. Nós precisamos entender o que, em primeiro lugar, perseverarmos na doutrina, naquilo que a Bíblia ensina, naquilo que a Bíblia nos mostra como um molde para a minha vida e para a sua vida, como a maneira em que Jesus viveu, a maneira que devemos viver. Não estou comparando você a Jesus, nem eu, que nós vamos ser igual a Jesus, não. Aqui não, mas nós vamos lutar em busca dessa perfeição. É isso que Deus sonda, é isso que Deus vê. O meu desejo e o seu desejo de lutar para sermos convertidos. E não nos habituarmos com coisas que nós sabemos que impedem a nossa comunhão com Deus. E acharmos que aquilo está certo. E vivermos dando um tempo esperando ter força para vencer isso ou aquilo. Não espere isso. Porque na realidade, a Bíblia diz que na vida do homem, a força dele, ela se aperfeiçoa na fraqueza do homem, ou seja, quando ele realmente se humilha diante de Deus e continua tentando e pedindo ajuda, implorando ajuda. Isso é humildade. Agora, eu tentar sozinho para depois que eu resolver eu ir para a igreja ou acertar minha vida com Deus, não, isso não vai acontecer nunca. A cada dia que passa vão surgir empecilhos, problemas, situações, te trazendo sempre a outra vida, aquela que você já deveria ter largado, mas você não tem força. E desse jeito, longe de Deus, não vai continuar com força. Você precisa agora, dentro da doutrina dos apóstolos, dentro da palavra de Deus, você precisa agora da comunhão da igreja. Você precisa se sentir em casa, você precisa se sentir em um lugar e quando você sai de casa, você tem aquela ansiedade de chegar lá e quando você chega lá, você não tem vontade de sair. Isso é igreja. Isso por quê é igreja? Porque é comunhão com os irmãos. Forma-se um grau de família e a gente passa a sentir falta um dos outros. E por isso há essa necessidade, porque todo ser humano tem uma carência.
né? E na maioria das vezes é a solidão que cria essa carência. Mas solidão como? Às vezes ele está no meio, habita no meio de 100, 200, 300, 1000 pessoas, seja lá quanto for, mas não condiz com a necessidade dela em relação a assuntos, em relação a tirar as coisas que vêm atrapalhando a sua vida, alguém que lhe dê uma palavra de conforto, de consolo, um amigo que chore junto com você. E a comunhão da igreja, ela é para isso. E o melhor de tudo, sabe o que é? Olha as 3 etapas, hein? A oração. Por quê? Porque na nossa ansiedade, dentro da igreja, ansiedade, que eu digo, de vencer, de lutar e conquistar aquilo que a gente quer, automaticamente nós aprendemos e somos levados a orar. E a oração vai mover a mão de Deus. E essa oração vai fazer o crescimento da igreja. Porque o que é um crescimento da igreja? Se uma árvore, ela cresce como? Formando galhos. Mas esse galho se quebra e cai, ela não cresce. Fica uma árvore minguada, né? Vamos dizer assim. Mesma coisa é a nossa vida. Se eu não produzo nada, nenhum fruto bom, porque não há mudança na minha vida, automaticamente eu não vou crescer. Mas quando há a comunhão e a obediência ao ensinamento da palavra, isso me leva à oração. É onde eu vou pedir ajuda a Deus para que eu possa vencer, para que eu possa continuar lutando e conquistar aquilo que eu preciso para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Não adianta. Sozinho nós vamos conseguir? Não. Precisamos da ajuda de Deus. E precisamos da ajuda da igreja, sim. Não existe essa divisão de que crente não precisa de igreja. Nós precisamos da igreja. Quantas orações nós estamos, às vezes, dormindo e tem alguém orando pela gente. Quantas das vezes nós saímos para trabalhar de madrugada, tudo escuro, nos dias que vivemos, e vamos e voltamos na paz do Senhor. Acontece um monte de coisa, quando a gente chega em casa, tá as notícias, mas ficamos livres de todas elas. Então, persevere na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus, na comunhão e no partir do pão, que é a comunhão da igreja, a Santa Ceia, ela é comprovada aí, a comunhão, nesse dia que nós chamamos a Santa Ceia. E as orações, que não pode faltar na minha vida e na sua vida, porque é o mover de Deus, é o nosso momento de humilhação, é quando nós dobramos o nosso joelho e falamos com o Senhor. Quando eu leio o Salmo que diz, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe o que eu vejo ali? Eu vejo um ser humano, um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um idoso, de joelhos. Naquele momento, não adianta. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, ore, busca o Senhor, que a tua vitória já está chegando. Amém? Irmãos, nós estamos aguardando aí mais uma vez, foi vetada a abertura das igrejas, né? Na quarta-feira vai haver uma reunião para saber se vamos abrir ou não na quinta-feira. Então, vamos nos unir em oração para que Deus faça o melhor. Peça assim, Deus faz o melhor para saber se vamos poder abrir a igreja ou não. E o melhor Deus vai fazer, porque independente de qualquer coisa, irmão, eu te digo e te garanto em nome de Jesus, Deus está cuidando de mim, de você, da nossa família e daqueles que realmente acreditam e confiam na palavra de Deus. Que Deus abençoe. Quero orar com você. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Muito obrigado, meu Senhor, por mais esse dia, por essa palavra, por essa mensagem. Continue conosco, nos concedendo a tua graça, a tua paz, a tua misericórdia e a vitória que tanto necessitamos das tuas mãos. Nos ajuda a sermos uma bênção diante de ti, aprendendo a amar todos os irmãos, amigos, aqueles que nos cercam, aqueles que estão lá fora praticando as piores coisas, mas termos amor pela vida deles, crendo sempre que o Senhor pode converter, eles também estarem ao nosso lado, pregando a tua palavra e sendo uma bênção nas tuas mãos. Toma nas tuas mãos, Pai, todos os pregadores da palavra, os irmãos que estão no YouTube, os amigos, as pessoas que fazem seus projetos aí para apresentar, ensinando, abençoa a todos, abençoa os responsáveis por esse YouTube, Senhor, dando condição de fazer sempre o melhor. E nós, como cristãos, aproveitando sempre o melhor para fazer melhor ainda para ti e por ti, meu Senhor. Muito obrigado por tudo, repreenda todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti, que saia em nome de Jesus, que a tua bênção e a tua vitória permaneça sobre todos aqueles que confiam
e acreditam na tua misericórdia. É o que eu te peço. E crendo, Senhor, no poder dessa oração, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe muito e te conceda aí esse dia de bênção maravilhoso na presença do Senhor. Amém? A paz de Jesus.